Prova de que o espírito do anticristo já possui muitas pessoas. O plano do fim dos tempos revelado. O anticristo está chegando, e a única razão pela qual ele ainda não foi revelado é que o momento para ele assumir o centro do palco ainda não chegou, e o Espírito Santo o está segurando. Mas um dia o Espírito Santo removerá a mão que o está contendo, e ele será revelado. Existe um movimento na terra do espírito do anticristo. Isso está acontecendo em nossas nações, em nossas instituições, na televisão, nos filmes e até mesmo em nossos bairros locais. Existe um verdadeiro espírito do anticristo. Com muita frequência, nós, cristãos, estamos olhando e nos preocupando com o anticristo, o homem. Sim, o anticristo virá como um homem real. Mas o que você precisa saber e lembrar é que antes de ele ser revelado no palco mundial, antes de ele dar um passo à frente e assumir o centro do palco, seu espírito está ativo no mundo. Assim como você está cheio do Espírito Santo, existem pessoas que estão genuinamente cheias do espírito do anticristo. Eles são liderados, guiados e controlados pelo seu espírito. Você não precisa ser um teólogo para ver o espírito do anticristo tomando o controle do mundo. Agora, lamento dizer que esse mesmo espírito do anticristo está possuindo muitas igrejas e muitas pessoas na igreja. Olhe para a loucura que está acontecendo em algumas igrejas. Observe a imoralidade que está ocorrendo em algumas igrejas. Existem muitas igrejas agora energizadas e movidas pelo próprio espírito do anticristo. E isso pode ofender algumas igrejas. Mas para ser sincero, se o anticristo viesse hoje e começasse a governar, existem igrejas que o receberiam. Eles não apenas o receberiam, mas também o endossariam. Não apenas o endossariam, mas essas igrejas também aceitariam a sua marca e o adorariam. Por que eles fariam isso? Porque eles estão cheios e energizados pelo seu espírito, e seu espírito está no mundo hoje preparando o caminho para a sua chegada. Se o anticristo viesse, você conhece pessoalmente pessoas que o receberiam e aceitariam sua marca. Subestimamos muito o quão poderoso e ativo é o espírito do anticristo neste mundo. Uma das características frequentemente atribuídas ao anticristo e àqueles influenciados por seu espírito é a rejeição da verdade, especificamente a verdade do Evangelho. Esta afirmação pode ser melhor compreendida examinando suas implicações teológicas e práticas. O Novo Testamento, especialmente nas epístolas paulinas, atribui um valor imenso à ideia de verdade. Embora vivamos em um mundo que não acredita mais em verdade absoluta e que todos podem ter sua própria verdade, a Bíblia e as epístolas paulinas atribuem um valor imenso à ideia de verdade. A verdade aqui normalmente se refere à mensagem de Jesus Cristo, sua ressurreição e a salvação que ela traz. 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10 declara que a vinda do homem da iniquidade é segundo a operação de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Este trecho sugere que existe uma relação inerente entre amar a verdade, aceitar o Evangelho e a salvação. O anticristo, como oponente de Cristo e seus ensinamentos, naturalmente se oporia a essa verdade e levaria outros a se afastarem dela. Vivemos em um mundo que não ama mais a verdade. O mundo não ama a verdade absoluta, a verdade do Evangelho. João 3,19 diz: "E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más." Baseando-se nas observações feitas em João 3,19, torna-se evidente porque o espírito do anticristo encontrou terreno fértil no mundo de hoje. O versículo nos diz que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Isso não é apenas um conceito teológico, é uma afirmação profunda sobre a natureza humana. A luz, tanto em sentido literal quanto metafórico, revela, descobre segredos, mostra a verdade e elimina sombras. O Evangelho, sendo a encarnação da verdade de Deus, age como um farol de luz, expondo os pecados e falhas da humanidade. No entanto, os seres humanos têm a tendência de se afastar dessa exposição. Nosso ego, nosso orgulho e nossa natureza pecaminosa se sentem ameaçados pela verdade do Evangelho, e é por isso que muitos a evitam. Não é que eles não reconheçam ou vejam a luz. Eles escolhem as trevas porque é confortável e familiar.
A carne deles deseja as trevas. A carne deles ama as trevas. Aqui, as trevas simbolizam a ignorância, o pecado e os prazeres mundanos que oferecem gratificação temporária, mas que, em última análise, levam à destruição espiritual. O amor pelas trevas e a rejeição da luz é onde o espírito do anticristo encontra sua base. O pecado pode levá-lo a um lugar tão prazeroso, um lugar onde tudo o que você vê são sol e arco-íris. As pessoas não pecam porque isso as machuca, não. Elas pecam porque há prazer no pecado. Um prazer no pecado que pode literalmente fazê-lo se apaixonar pelo pecado. É por isso que os homens amam mais as trevas do que a luz, porque suas obras são más. A escuridão lhes permite continuar com seu pecado maligno. Os prazeres do pecado podem ser irresistivelmente sedutores. O pecado muitas vezes oferece gratificação instantânea, uma solução rápida para nossos desejos, necessidades e anseios. É como uma droga que proporciona uma sensação imediata de êxtase. Seja a emoção da decepção, as paixões da luxúria, a euforia do poder ou a satisfação da ganância, esses prazeres fugazes podem ser tão intensos que cegam o indivíduo para a luz do Evangelho, porque eles amam seu pecado. As pessoas não evitam a luz porque não a reconhecem, mas porque a luz revela suas imperfeições, suas deficiências, seus pecados. As trevas, por outro lado, oferecem um lugar para se esconder, um refúgio do olhar penetrante da verdade. Elas oferecem um lugar para continuar no pecado, sem medo de julgamento, sem medo de um Deus santo. Eles vivem voluntariamente na ignorância, nas trevas, podem continuar no pecado protegidos das consequências, ou pelo menos da consciência delas. Oferece uma consciência livre de culpa, pelo menos temporariamente. Mas o que é vital entender é que essa escolha de permanecer nas trevas é consciente. É uma decisão deliberada de ignorar a luz, de afastar a verdade, de continuar em seu caminho apesar de saberem o que é certo. As trevas podem parecer seguras, mas é uma falsa sensação de segurança. É um casulo que protege alguém da realidade de suas ações. Mas mais cedo ou mais tarde, essa realidade os alcança. Muitos opositores do cristianismo, tanto indivíduos quanto entidades institucionais, resistem ao poder iluminador do Evangelho. Sua oposição nem sempre é resultado apenas da ignorância ou do mal-entendido, mas muitas vezes é uma decisão consciente motivada pelo amor ao pecado e aos prazeres do mundo. Eles estão bem cientes das consequências de aceitar a luz, a mudar seus estilos de vida e valores. Para muitos, essa mudança é uma perspectiva insuportável. Assim como as mariposas são irresistivelmente atraídas pela chama, mesmo que isso as leve à morte, muitos são atraídos pelo fascínio do pecado, sabendo plenamente suas possíveis consequências. A frase "mariposas são irresistivelmente atraídas pela chama", mesmo que isso as leve à morte, descreve o comportamento inato das mariposas, que são atraídas pela luz frequentemente com consequências fatais. Este comportamento serve como uma metáfora destacando a ideia de que as pessoas podem ser atraídas por algo apelativo, mesmo que seja prejudicial. Isso enfatiza os perigos da atração cega, sem considerar as possíveis repercussões. As gratificações instantâneas, as alegrias passageiras e as seduções dos desejos mundanos muitas vezes eclipsam a alegria e a paz eternas prometidas por uma vida em Cristo. Não é surpresa, então, que essas pessoas e entidades se tornem agentes ativos na promoção do espírito do anticristo, consciente ou inconscientemente, porque amam suas ações malignas. No contexto de 1 João 2,23, que diz: "Qualquer que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem o Pai também." Aceitar Jesus Cristo é fundamental para conhecer e entender verdadeiramente Deus. Negar o Filho, neste contexto, é equivalente a rejeitar a totalidade da revelação de Deus. O espírito do anticristo, que é o espírito da decepção e da falsidade, está fundamentalmente em desacordo com esse princípio. Vamos explorar as profundas implicações deste versículo à luz do espírito do anticristo. Enquanto o mundo moderno adota cada vez mais uma abordagem de todos os caminhos levam ao paraíso, para a espiritualidade, com a alegação de que todos os caminhos levam ao mesmo destino, este versículo desafia tal noção. Um dos princípios centrais do cristianismo é que Cristo é o único caminho para a salvação e a reconciliação com o Pai. O objetivo final do espírito do anticristo é desviar os crentes desse caminho, semeando sementes de dúvida, enganando a verdade e encorajando práticas espirituais relativistas.
O espírito do anticristo, de muitas maneiras, espelha as táticas da serpente no jardim do Éden. A serpente não negou a existência de Deus de forma direta, mas torceu sutilmente as palavras de Deus, levando à dúvida e, eventualmente, à desobediência. Da mesma forma, o espírito do anticristo não necessariamente advoga o ateísmo ou uma rejeição flagrante de Deus, mas lança dúvidas sobre a exclusividade e a supremacia de Jesus Cristo. Todos adoramos o mesmo Deus. Apenas temos nomes diferentes para ele. Torna-se o sentimento ecoado. Isso pode parecer uma perspectiva inofensiva ou inclusiva, mas está em desacordo com a palavra, que estabelece claramente o reconhecimento do Filho como fundamento da fé. Essa erosão sutil de crenças fundamentais e verdades fundamentais é o que torna o espírito do anticristo tão perigoso. Muitos são enredados não porque estão ativamente e conscientemente rejeitando Cristo, mas porque foram levados a uma falsa sensação de segurança, acreditando que uma espiritualidade ou moralidade generalizada é suficiente para a salvação. Igrejas e indivíduos que endossam ou sucumbem ao espírito do anticristo não o fazem necessariamente com má intenção. Muitos podem realmente acreditar que estão promovendo a unidade, a paz ou a inclusão. Esta é a ilusão. Ao não endossar ativamente o Filho, eles negam inadvertidamente o Pai. Essas igrejas, em vez de serem faróis de luz em um mundo escuro, tornam-se fontes de escuridão, obscurecendo ainda mais o caminho da salvação. O perigo não está apenas em rejeitar Cristo, mas na ilusão de sua significância. Está nas áreas cinzentas, nas meias-verdades, nos compromissos. Porque se alguém acredita que todos os caminhos levam ao mesmo destino, então o sacrifício único de Jesus na cruz se torna desnecessário. Seus ensinamentos se tornam apenas uma de muitas diretrizes. E sua ressurreição se torna um mero evento histórico, em vez do alicerce da salvação. É crucial, especialmente nestes tempos finais, voltar às verdades fundamentais da fé, compreender e reconhecer os sutis trabalhos do espírito do anticristo e manter-se firmemente ancorado na verdade de 1 João 2:23. Confessar o Filho é a chave para ter o Pai. Qualquer ensinamento, doutrina ou sentimento contrário a isso é um desvio do verdadeiro caminho. Como crentes, o desafio é permanecer vigilantes, discernir e ancorar-se na palavra de Deus. O espírito do anticristo é sedutor, prometendo unidade e paz a custo da verdade. Mas como 1 João nos lembra, não há compromisso quando se trata de confessar o Filho. É a linha na areia que determina a fé genuína da ilusão. É inegável que os ventos da mudança estão soprando em nosso mundo hoje, mas esses ventos nem sempre são ventos de progresso ou iluminação. Cada vez mais, há ventos carregando o espírito do anticristo, empurrando a sociedade e até mesmo as igrejas para longe da luz do Evangelho e para as garras das trevas. À medida que observamos a crescente rejeição das verdades absolutas, a desvalorização da significância única de Cristo e a aceitação de ações feitas às escondidas, as digitais do espírito do anticristo são claramente discerníveis. Esses não são apenas forças impessoais agindo no palco global. São batalhas internas travadas nos corações e mentes individuais, à medida que homens e mulheres lutam com sua atração pelos prazeres do pecado versus o chamado divino à retidão. A Escritura, em toda a sua profundidade, já expôs essa luta. As pessoas têm a tendência de amar as trevas mais do que a luz, porque suas ações são más. O conforto dessas trevas é sedutor. Ele fornece um casulo de alívio temporário da culpa, do julgamento e das verdades contundentes do Evangelho. No entanto, também é uma prisão de ilusão que enreda as almas e as afasta da salvação genuína. A realidade alarmante é que o espírito do anticristo não está apenas ativo, mas prosperando, moldando mentalidades e direcionando comportamentos. No entanto, aqui está nosso chamado claro como crentes: resistir ao espírito, permanecer ancorados nas verdades fundamentais de nossa fé e brilhar intensamente a luz de Cristo em um mundo cada vez mais encantado pelas trevas. Os dias que virão podem trazer desafios ainda maiores, à medida que esse espírito se torna mais difundido, mas com vigilância, discernimento e compromisso inabalável com o Evangelho, podemos e devemos permanecer firmes enquanto o espírito do anticristo acelera seus esforços. Os crentes também devem intensificar seu compromisso com a verdade, demonstrando ao mundo o poder, o amor e a esperança incomparáveis encontrados apenas em Jesus Cristo.
Obrigado por assistir até aqui. Tenho uma oportunidade para você que talvez esteja precisando de um norte na sua vida financeira. Se você quer aprender a faturar em dólar com os maiores experts do assunto no Brasil e fazer seu esforço valer 5 vezes mais, clique no link abaixo do vídeo ou nos comentários. Você vai aprender o verdadeiro segredo para ter uma renda em dólar, sem ter que falar inglês. Que Deus abençoe sua vida.